Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, definitiva, aqui e agora. A pergunta da semana é, sem palavras? E na imagem eu coloquei várias palavras. A gente vai ver como a gente deve estar acima disso. Aqui está escrito sobre ter confiança, liberdade, otimismo, facilidade, amor, alegria, abertura, bom, sorte. A gente vai ver como a gente chega num nível muito além das palavras, o que é indescritível, muito elevado. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa não é uma paraxá, está ligado com a época que a gente está, que é de Sukkot, e fala sobre especialmente o dia de Hoshana Rabbah, que é o 7º dia de Sukkot. Fala sobre Hoshana Rabbah nas alachot de Lulav e de Sukkah, do Rambam, também no Tratado de Sukkot, e assim fala que Bechol Yom Veyom, em todos os dias de Sukkot, se dá uma volta em torno do Mizbeach, do altar, com os lulavim segurando na mão, uma vez só. E se fala Hashem Oshianá, se fala vários psukim, está ligado com os Terrilim, Hashem Aslichaná, que a gente fala no Halel hoje em dia, e no 7º dia se dá a volta no Mizbeach 7 vezes. A gente dá hoje em volta da Bimá. E o que o Rambam explica que se acostumou o povo a, em vários lugares, preparar uma teivá, uma bimá, uma mesa no meio do Beit HaKnesset, da sinagoga, e se dar a volta em torno dela em cada um dos dias, como se fosse dar a volta no Mizbeach, no altar, no Beit HaMikdash. E Hoshana Rabbah é diferente dos outros dias de Sukkot, em alguns assuntos. Em todos os dias, como a gente viu, se dá a volta no altar apenas uma vez. Em Hoshana Rabbah, que é o 7º dia, se dá 7 voltas, como a gente faz hoje em dia também nas sinagogas. Depois o Rambam continua e fala que o que se fazia no Beit HaMikdash nesse 7º dia, que se trazia vários ramos de aravá, né, e se curvava no lado do Mizbeach, sobre o altar, né, a parte de cima, a parte da cabeça das aravot, dos ramos de salgueiro, né? Não vou traduzir sempre, mas geralmente a gente traduz aravot como salgueiro, a gente tem aqui no Brasil. E aí, quando eles estavam fazendo isso, que eles organizavam isso, tocavam o shofar, com os toques que a gente faz hoje em dia em Rosh Hashanah, que é tequiá, né, aquele som liso, direto, contínuo, teruá, né, e depois, de novo, tequiá. E fala o Rambam que quando caía no Shabat esse 7º dia, e era o Shabat dentro de Sukkot, né, que é o chamado Hol HaMoed Sukkot, não se curvava a aravá, a não ser que fosse no 7º dia de Sukkot. Aí sim, mesmo no Shabat se curvava. Então a gente vê que todo dia se curvava a aravá do lado do altar, só quando caía em dia de semana. Se era Shabat, então não se curvava, a não ser que fosse no 7º dia, que aí sim se mantinha para divulgar essa mitzvah. Mas na nossa época, só pegamos a aravá como lembrança do Mikdash no 7º dia, então nos outros dias não tem nada da aravá, a não ser a gente está falando da aravá que tem dentro, né, do par de aravot que tem no Lulav. Estou falando da aravá que a gente bate, né, no chão, na sinagoga, que é uma lembrança de como se fazia no Beit HaMikdash, que se dava a volta e se dobrava sobre o altar. A gente faz isso hoje só no 7º dia, como lembrança do Beit HaMikdash. Depois da destruição
do templo foi feito o calendário, de modo mesmo quando era ainda por testemunho, né, por visão, que nunca o 7º dia de Sukkot, que é o Hoshana Rabbah, caísse no Shabat. Se acrescentava um mês, etc., o Beit Din, né, mais um Adar, antes do Nissan, de modo a não precisar anular o ritual da Aravá, como está no Yerushalmi, né, que o Rabi Simon ordenou para que não fixassem tanto o shofar de Rosh Hashanah no Shabat, quanto o Hoshana Rabbah, que é o 7º dia de Sukkot, no Shabat. E, no caso de necessidade, poderia abrir mão em relação ao shofar, que poderia cair no Shabat, porque a gente não toca, até hoje, Shabat, toca o shofar quando cai no Shabat, mas não a Aravá. A Aravá não poderia jamais cair no Shabat, porque aí se deveria deixar de ter essa mitzvah. Mesmo depois, quando se fixou o calendário, não por testemunhas, né, com Hillel Azaken, e foi feito por cálculo, se fez de um jeito que Rosh Hashanah Rabbah, o 7º dia de Sukkot, jamais cai no Shabat, como a gente pode constatar. De acordo com certas opiniões, é por esse o motivo que Rosh Hashanah nunca cai nos dias Adu, em Rosh Be'adu, que é no dia 1º, domingo, né, a quarta, e no 6º dia, que é sexta-feira. Mesmo que pudesse cair no Shabat, Rosh Hashanah, o shofar, que é a mitzvah Torá, mas as Aravot não. O Balei Tosafot, né, os netos do Rashi, perguntam como pode ter essa preocupação com a Aravá, que no fundo é apenas uma lembrança do Beit HaMikdash, e não com o shofar, que é da Torá, que pode cair no Shabat, e aí não se toca o shofar no Shabat, se anulando uma mitzvah da Torá. O Perishá explica que é para não ser esquecido pelo povo, já que seria considerada uma mitzvah, um costume leve pelas pessoas, então fortaleceram para nunca deixar de ter. Porque talvez alguns anos não tivesse, porque caiu no Shabat, e aí acabar sendo esquecido e não se dá tanto valor a essa mitzvah. Todos os assuntos da Torá são precisos no mais alto nível. Se a Aravá é a única mitzvah que adicionam um mês no ano para poder cumpri-la, é porque ela é única e especial, num modo diferenciado em relação a todas as outras mitzvot. No Beit HaMikdash era uma mitzvah separada das Aravot, que fazem parte da mitzvah do Lulav, como eu falei. Todos os dias eram levados ramos de Aravot, de salgueiros, que eram colocados do lado do altar, e os curvaram sobre o altar, e nesse momento tocavam o shofar, como eu falei, tequiá, teruá e tequiá. Eu peguei aqui uma ilustração que pode ajudar a gente, tá no tratado, na Mishnah de Sukkot também, tem aí os Kohanim tocando, fazendo o tequiá, né, que é com as trombetas nesse caso, e aqui as Aravot que estão aqui do lado, e aqui tem Kohanim que estão segurando os ramos, e eles são curvados, a cabeça virada para cima do altar. Tá? Essas são Aravot, aqui no caso aqui como árvore, não são aqueles ramos e galhos pequenos que a gente usa, mas dá para entender qual é o conceito. Podemos entender essa mitzvah da Aravá como uma atividade especial, que é a ação de uma mitzvah com a Aravá, quer dizer que a essência da Aravá é junta com a mitzvah do Lulav. E tem mais uma mitzvah só com a Aravá. A quantidade, então, seria igual a do Lulav, porque está associado. Só que é uma atividade que usa essa Aravá também, como ela tem no Lulav. E a segunda interpretação é que não é só uma mitzvah a mais feita para a pessoa, mas a própria Aravá é uma coisa totalmente diferente. Então, a quantidade é diferente do Lulav. Segundo o Rambam, precisa ser separada da Aravá do Lulav. Não pode usar a mesma Aravá do Lulav. Né? Alahá le Moshe mi Sinai. O Rambam fala que é uma alahá que foi dada para Moshe no Sinai e não tem discussão, não tem explicação, foi assim. Que a gente, no Mikdash, traz essa outra Aravá, além das Aravot do Lulav, e não sai da Rová, não sai da obrigação, se usa a Aravá do Lulav. E a quantidade pode ser uma só, que já sai da obrigação. Tem discussão na Guemará entre Abba Shaul e Rabanan.
O Abba Shaul aprende essa mitzvah do verso da Torá que fala sobre o Likartem Lachem, que vocês vão pegar para vocês, aí fala sobre etrog, etc., que fala sobre as folhas do rio, que é assim que a gente aprende como é que é as aravot. E se refere a aravá do lulav, mas que é uma mitzvah separada, como a gente viu no ponto 1. Os Rabaná, os rabinos, dizem que Alahá é Lemoshe Sinai, é um decreto que foi dado para Moshe. Então é uma outra coisa completamente, não está associada com a mitzvah que a gente aprende do lulav, das 4 espécies. O Rebbe Teruah explica que aravá são como as pessoas simples que cumprem as mitzvot pela fé completa, com pureza, com simplicidade. Tem um midrash famoso, que é muito citado, que fala que as 4 espécies são os 4 tipos judeus. Tem o etrog, que é um fruto que tem gosto e tem cheiro. Está ligado o gosto àqueles que têm Torá e cheiro àqueles que têm bons atos. O lulav tem gosto, mas não tem cheiro. Está ligado com a Torá, sem os bons atos, está ligado com o cheiro. O hadass é o contrário. Tem cheiro, mas não tem gosto. Está ligado com a pessoa que tem bons atos, mas não tem Torá. E aravá é aquele sem gosto, sem cheiro, que não tem nem Torá nem bons atos. À primeira vista, parece indicar que só os judeus do tipo etrog têm os 2 assuntos, Torá e mitzvot, e bons atos. Os demais não têm um ou outro, ou não têm os 2, como aravá. O Rebbe Arayassi, como a gente falou, explica que todos os judeus são iguais quanto a esses 2 assuntos. No caso do lulav, o estudo da Torá, da forma correta, leva ao cumprimento das mitzvot. Então não tem como ter a Torá do lulav sem ter as mitzvot. E aquele que tem bons atos, como o caso do hadass, que são as mitzvot, também tem conhecimento da Torá. Não tem como ter bons atos sem ter conhecimento da Torá. Entende-se então que mesmo o judeu do tipo aravá tem os 2 assuntos. A explicação do Midrash, então, pela Hassidut, é o tipo e qualidade do estudo da Torá e das mitzvot, pelos tipos diferentes que tem entre cada um dos tipos. No caso do estudo da Torá, está ligado com a qualidade do intelecto racional, e as mitzvot com o emocional, as qualidades emocionais. Então, no lulav estão ligados, está ligado com os judeus que têm mais a qualidade do intelecto. O hadass, os que têm a qualidade emocional. E aravá são aqueles que não têm nem a qualidade do intelecto, nem a emocional. Portanto, aí a gente entende a grandeza da aravá, do tipo aravá, que são aqueles que cumprem Torá e mitzvot com fé completa, porque eles não têm as qualidades intelectuais e emocionais para poder fazer as mitzvot, ou da Torá, de uma forma diferenciada. Então eles fazem só pela fé completa. Entende-se então que mesmo aravá tem vantagens sobre os outros. Como diz o Baal Shem Tov, a simplicidade das pessoas simples é uma coisa só com a simplicidade da essência de Hashem. Sabemos que a mitzvah do lulav em Sukkot é justamente com essas 4 espécies, onde se conhece a união. No lulav, as folhas ficam todas apertadas, juntas. No hadass são 3 folhas que nascem no mesmo ponto, no ramo. As aravós chamadas arvana, que são irmãs, pois crescem unidas. E o etrog reside na árvore o ano inteiro, juntando todas as estações do ano e ainda mais se desenvolve e cresce em cada uma delas. Pelo lado da natureza do mundo, a qualidade principal é a divisão e a diferença entre cada pessoa e pessoa. Mas em algumas criaturas se expressa a união com a simplicidade que encontramos lá em cima, que tem essa união. Em cada um dos 3 que a gente falou, a união é dentro da própria espécie. O lulav com as suas folhas, o hadass com os seus galinhos e com o etrog, que ele reside na árvore todas as estações. Mas a aravá é diferente, a união é entre uma aravá e outra, que não tem isso num lulav com outro, num etrog com outro, num hadass com outro. Então a união é mais ampla, nela se ilumina a simplicidade de cima mais reveladamente que as demais espécies. Por isso, no próprio nome se vê essa fraternidade de arvana, tá ligado com fraternidade, irmandade. Nas outras espécies existe uma qualidade superior à outra. Intelecto em relação à parte emocional ou vice-versa. Poderíamos pensar que foram escolhidas pelo aspecto que eles têm diferenciado e não pelo aspecto da união, que é um que é igual a todos eles. No caso da aravá,
que as outras qualidades não estão presentes, reveladas, então está revelada somente a qualidade, claramente a união como qualidade. Vemos isso nas pessoas também, quando são ricas, né, no intelecto ou nas emoções, essas qualidades se sobressaem e ocultam a simplicidade e a pureza, o lado da essência da alma de cada um. Aravá no Lulav não tem grandes qualidades, como Aravá em geral, mas ela é reconhecida pela união com as outras espécies, quando a gente junta ela com outras espécies, numa única mitzvah. Então, as qualidades especiais que os outros têm sobressaem também na Aravá. Então, é por isso que ela é mais reconhecida, mais do que a união que tem na sua simplicidade dela com outras Aravot. Mas a Aravá no Mikdash é diferente. Ela se manifesta na Aravá sozinha. A simplicidade essencial fica revelada. A Aravá, ela é usada sozinha e não serve a do Lulav, que está ligada com as outras espécies. Entendemos então porque ela é uma decisão, um decreto divino sem explicações e não é explicitado na Torá, nem entendida a partir de um verso da Torá escrita. Assim como tem no Nuktei Torá, que o Alter Rebbe explica a grandeza que tem do Nisur Hamayim, de verter a água no altar, que era feita só em Sukkot, em comparação com o Nisur Hayayin, que verter o vinho, que é feito durante o ano inteiro. O da água é Alachá le Moshe Sinai, é um decreto divino que foi dado para Moshe, a gente segue inteiramente, que não desce até se expressar na Torá escrita, com letras, etc. Na alma da pessoa está ligado com o nível mais elevado que fica unido com Hashem o tempo todo. A alma, a parte da alma que está o tempo todo unido com Hashem, que não precisa ordenar na Torá escrita, porque está ligado com ele, na essência. A gente sabe, a gente entende, a gente faz o que está na essência. Não precisa e não deve se expressar em palavras. Por isso que eu falei sobre sem palavras. Indescritível. Sem palavras no sentido que não tem palavras para agradecer, para falar, para manifestar, para fazer ouvir. Hoje em dia, é só no 7º dia e nem é lei para o Moshe no Sinai. É um costume dos profetas. E não é que os profetas mandaram a gente fazer assim. Não. Eles faziam desse modo e o povo viu e quis fazer igual. O mesmo em relação às voltas que a gente dá, as Akafot, em Shemini Atzeret e Simchat Torah. Não tem na Torá oral. É só um costume. Está acima ainda do Nisur Hamayim, de verter a água, que é a Alachá le Moshe Sinai, que é uma Alachá que a gente aprende, um decreto de Moshe, que não está na Torá escrita. O costume do povo está ligado com a raiz da alma do povo. Assuntos elevados que não descem para as palavras. E esses costumes se tornam a Torá. Por isso que nunca cai no Shabat. Externamente poderíamos pensar, como foi explicado, que é para não anular um costume, pois é mais leve do que as outras mitzvot. Mas no fundo vemos que é para um assunto mais elevado. Por isso vale para todos. E de modo igual, sempre, todo ano, sem diferença, quando cai ou não cai no Shabat. Por isso que nunca cai no Shabat. É uma força de verdade, até que influencia o tempo no mundo. Por isso que o Beit Din decidia, acrescentava um mês inteiro para que não mexesse nesse indescritível, no sem palavras. Simples é mais. A gente deve ser como Aravá, ligado com a essência de Hashem, e que Hashem já traga para a gente o Mashiach now, agora. Redenção completa, verdadeira, já.